Opa, hoje é segunda-feira, dia 8 de outubro de 2018 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, eleições de 2018, espionagem, Wi-Fi 6 e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Demorou pra sair casting. A última vez que a gente conversou foi na terça-feira, mas a semana enrolou. Enfim, o que importa, eu tô aqui. Findou as eleições, quer dizer, primeiro turno. E do ponto de vista de tecnologia, a gente viu sim muito fake news. Ficou comprovado. O candidato líder, 8 segundos de TV. O candidato com mais TV ficou em quarto lugar. Que foi não só a primeira eleições via internet, mas lembra que a internet hoje em dia é rede social. Não adianta você escrever um post de blog e aquilo não ter uma ativação social. E a ativação social acontece nas redes sociais. Facebook se comportou bem, a gente não teve grandes alterações do Facebook. Teve a questão do grupo Mulheres contra Bolsonaro, engenhosamente um grupo para poder adicionar pessoas e não uma página. Souberam explorar as redes sociais. Twitter teve aquela história lá do mensalinho. No Instagram, não me lembro de nenhuma grande treta. Agora, fake news rolando solta nos grupos de WhatsApp. Eram fake news também no Twitter, claro. O Anonymous aqui no Brasil fez uma campanha muito forte em cima das urnas eletrônicas, levantando a bola das urnas eletrônicas serem seguras ou não. Usaram bots russos. Coincidentemente ou não, nesse domingo de eleição, a gente viu muito vídeo falando de fraudes. E aperta um aqui, já completa o candidato. Já se viu que esse vídeo era falso. Fraude tem, óbvio que fraude tem. Falta transparência, falta maneiras de você auditar. Tem como você fazer auditorias paralelas, avaliando a distribuição de dados. Por exemplo, em dados aleatórios, em dados normais, o primeiro dígito significativo tende a ser 1. Ele tem 30% de chance de ser 1 e vai decaindo o 2 menos, o 3 menos, até a menor probabilidade, que é o 9. Isso começou há 2 séculos consultando tabela de log. Um astrônomo, esqueci o nome, viu que as páginas iniciais, com o número 1, eram mais consultadas do que os demais. Por que é isso aqui, né? Por que é mais gasta essas folhas? Em tese, né? Se você imaginar aqui, deveria ter uma distribuição mais igualitária, né? Mais distribuída. Então, tem como você fazer essas auditorias paralelas, mas precisa de uma transparência maior. Olha, teve também diversos casos, filas, a biometria não funcionou assim tão bacana. Você pode até plantar uma teoria conspiratória, não, fila lá pra não votar. De repente, até, né, o candidato que ganhou poderia ter ganho no primeiro turno. Achei até que ganharia no primeiro turno, mas a sensação que eu tenho é que as urnas refletiram o desejo do povo sobre uma fraude em larga escala nas urnas eletrônicas. Acho que faz muito mais sentido. Quem controla as urnas é a Justiça Eleitoral, que foi muito ágil em se posicionar sobre o partido que ficou em segundo lugar. Se fosse alguma conspiração, alguma coisa, a Justiça Eleitoral podia fazer um corpo mole, né? Podia estourar uns prazos. Realmente achei que foi uma eleição bem, entre aspas, tranquila. Não sei se porque o líder acabou saindo do jogo, né? Ficou ali de lado em função da facada, se seria diferente, mas não vi grandes manipulações. A gente hoje tá falando muito de privacidade de dados, e quando a gente fala de privacidade de dados, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é anúncio direcionado, mas esse é o menor dos males. O maior dos males é a manipulação que dizem teria acontecido na eleição do Trump. Alô, Cambridge Analytica, de você pegar alguém que tem ali uma visão X e apresentar um dado Y para fazer com que a pessoa mude de opinião, talvez uma coisinha ali em cima de voto útil, enfim. Eleição das fake news, sim. Eleição do Facebook, não. Eleição das redes sociais, não. Eleição do WhatsApp, sim. Eleições da TV, não. Vamos ver como é que vão ser as próximas eleições com o WhatsApp, provavelmente com o anúncio, talvez até com segmentação, mas não acredito em algo que volte a acontecer, algo nos moldes de uma Cambridge Analytica, daquilo que dizem que teria acontecido nas eleições com Trump. Notícias. Cocatec. Acho que a grande treta da semana foram o microchip, menos grãozinho de arroz, que estariam nos servidores, dentro dos servidores da Apple, da Amazon, os chineses espionando os Estados Unidos. Então, não é um esquema de espionagem em cima do iPhone. Esse microchip não estaria no iPhone. Seria uma tecnologia chinesa para espionar os servidores dentro das empresas. A Apple negou, a Amazon negou, departamentos do governo também negaram. E aí, vamos usar um pouco de lógica
tecnológica em cima dessa história. Dizem até que a falha que o Meltdown, Spectre, teria sido uma falha proposital, exatamente para permitir espionagem. Muita coisa a gente acha ficção, invenção, mas o Wikileaks e afins mostrou pra gente que tem esses casos. A própria influência russa nas eleições foi vazamento, entre aspas, a lá Wikileaks, e assim a gente vem sabendo das coisas. O governo americano, ele baniu certos equipamentos chineses, então tem alguma coisa aí. Pode ser simplesmente uma guerra comercial, pode ser simplesmente uma guerra ali de tarifas, de grana, pode ser uma matéria dessa vir à tona para de repente incentivar alguma coisa que o governo queira fazer. Não, vamos montar aqui uma agência para verificar os servidores. Pois, aliás, só para exemplificar que o Homeland Security já faz diversas iniciativas para gerenciar esse risco. Acho que a certeza absoluta dessa história a gente só vai saber lá na frente, em função das ações do governo americano. Quando você não é líder, o Brasil foi espionado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos sabia o que acontecia na Petrobras. O que fez o Brasil? Foi no Twitter e xingou muito. Quando você não é líder, você se comporta, né, como não líder. Quando você é o líder, você se comporta como líder. E ninguém tira onda de um líder. Wikileaks, Julian Assange, afins. Essa galera fez o que fez, cadê eles hoje? Quem vazou a influência russa nas eleições está presa. Vai ter que cumprir 5 anos. Então, aguardemos desdobramentos. Hoje, oficialmente, não existe esse risco, mas você tem alguma dúvida que a China espiona? Fala pra mim. Você tem alguma dúvida que a China espiona os Estados Unidos? Talvez não seja dessa maneira, mas, né, aguardemos. Outra coisa pra falar é do Wi-Fi 6, que na verdade não é um novo Wi-Fi. É o Wi-Fi 802.11ax, só que agora tá com um novo nome. É o Wi-Fi que chega no mercado em 2019 e simplificaram a história, porque era confuso. A, B, N, AC, teste rápido aí. Qual é o mais rápido? O N ou o AC? Ficou fácil, né? Depois que eu falei do AX, vem primeiro o N, que é o chamado Wi-Fi 4 agora, o AC, que é o Wi-Fi 5, e o AX, 802.11ax, que passa a ser o Wi-Fi 6. E aí na caixinha de um roteador vai ter aquelas ondinhas de Wi-Fi e o número 6, 5, 4. Esse é um assunto especialmente carinhoso pra mim agora, porque, né, você sabe, meu time capsule tá assim, e não tem uma alternativa legal pra substituir. Primeiro porque, ano que vem chega um novo Wi-Fi. Pior hora para você trocar é agora. O Wi-Fi 6, ele chega numa velocidade teórica de 14 gigabits. Isso é 10 vezes mais do que o AC. O AC, velocidade teórica, é 1.3 gigabits. Então esse é o pior momento. Tem a questão do mesh. Se você tem uma casa pequena, ok, se você não precisa de mesh. Mas ainda assim é provável que o roteador não esteja no centro da casa, não esteja no melhor lugar. Vai ter uma zona morta. Um mesh, ele permite que você amplie com mais facilidade a tua rede. E hoje você não tem um mesh com porta USB. Você não tem um mesh onde você possa colocar um HD. Se você quiser colocar um HD, você tem que colocar na porta, tem que colocar um NAS, você tem que colocar numa porta Ethernet, porta de rede. Que é uma coisa que eu até tô pensando em fazer, estudando aqui como uma possibilidade de pegar um Raspberry Pi e conectar um HD USB no Raspberry Pi. Hoje você consegue pegar aí um HD de 3 teras, R$400, mas o Raspberry Pi tá aí nessa faixa também, uns R$300, porque hoje um NAS decente, 2.000. Mais ou menos decente você consegue aí por uns 1.000, fora os HDs. E um roteador assim vai pagar outros milão, um roteador bom vai pagar R$2.000. Então trocar o time capsule hoje, no mundo ideal, custaria R$4.000. E para chegar um novo ano que vem. Então sim, tá chegando um novo Wi-Fi, o Wi-Fi 6, mas é um Wi-Fi já velho, um Wi-Fi já conhecido. Só muda a nomenclatura. Outra coisa que me chamou a atenção, se você acompanha lá no Instagram, você viu, é que mudou o ícone do iPhone. Agora o iPhone não tem mais o botão Home, agora tá com pegada de iPhone 10, iPhone 10S, com Note e tal, sem botão Home, mas isso a partir do iOS 12.1. Inclusive, chegam novos emojis nessa safra. Agora, Coca, e o evento de outubro? Já estamos em outubro, e o evento de outubro? Eu diria que o convite do evento de outubro pinta essa semana. Essa semana aqui no Brasil vai ser uma semana curtinha, dia 12, feriado, sexta-feira. A gente vai ter uma semana cheia de eventos, né? Tem 9 de outubro o anúncio do Google. Nada melhor do que tirar um pouquinho do brilho do evento do Google do que anunciar um outro evento da Apple. Então diria que aparece essa semana. E aí sim, pra falar dos novos iPads, falar dos novos Macs, daquele iPhone que achou o seu Guilherme Rambo, né? Que teria um punch de iPhone 7, que faria vezes de iPhone SE. O iPhone 10R não é o iPhone SE, embora seja coloridinho e tal, mas ele acaba fazendo... É esquisita a estratégia de preço da Apple, né? Você tem agora um top, você tem os antigos, você tem um intermediário, que talvez seja esse 10R, e tem esse SE, né? Também aí, né? Num low-end, bem entre aspas. E eu ainda iria um pouquinho mais longe. Oficialmente, as obras, se eu não me engano, da loja da Quinta Avenida, estão marcadas para encerrar finalzinho de outubro, 28 de outubro, 31, acho que é dia 28 de outubro, que é uma coisa que tá esquecida.
vida. Então, pelo que eu não sei, além do anúncio do evento com iPads e Macs, teria também o anúncio da reabertura da Apple Store na Quinta Avenida, provavelmente ali na primeira metade de novembro, dia 9, se eu não me engano, uma sexta-feira, dia 9, dia 16, seriam uns bons dias. Falei do iOS 12.1, o iOS 12 já tá em 46% dos dispositivos, tá ali coladinho com a adoção do iOS 11. Você tem ali uns 7% de dispositivos antigos ainda rodando, e a outra metade, vai dar uns 46 mais ou menos, metade iOS 11, outra metade iOS 12. O que mais? Apple Watch Series 4 Nike Plus começou a ser vendido sexta-feira, agora 5 de outubro. De câmera, saiu o ranking da DxOMark, e num primeiro momento o resultado ele me impressionou, depois não me impressionou não, depois olhando com calma os números, não me impressionou. Por que eu digo isso? Hoje o top de linha é o Huawei P20 Pro, tá com 109. Esse Huawei tem 3 câmeras na traseira, tem as duas que o iPhone tem, mais uma câmera monocromática para baixa luminosidade, então seria o de melhor qualidade. O iPhone 10, ele tem 97, vamos combinar aqui, é uma baita diferença. Então eu imaginei que o novo iPhone viria ali com mais 3, 4 pontinhos, chegando a 101, mas não, veio com 105. Só que, né, olha só, o Pixel 2, 98, o Mi 8 da Xiaomi, 99, o S9 Plus também 99, Huawei P20, que é a versão do que tem 3 câmeras, mas com 2 câmeras, a versão não Pro, 102, 103 você tem o Note 9. Então, olhando os demais smartphones padrões, 105 pro 10S, tá bom, tá dentro da média. O Huawei P20 Pro com 3 câmeras, ele sim é um ponto fora da curva, deixa ele lá com 109. Parece então que o Smart HDR agradou o DxOMark. E Coca, quer dizer que a gente não vai poder mais fazer reparo nos Macs? Pois é, quando tem o T2 na história, lembra do Touch ID, que no iPhone, quando você trocava o Touch ID, dava um problema, o erro 53? Pois é, mesma coisa agora pro chip T2 dos Macs. Embora isso ainda não tá funcionando. A iFixit fez alguns testes e viu que isso ainda não tá funcionando, mas é uma questão de tempo para entrar em vigor. Isso afetaria a Mac Pro, os MacBook Pros novos, trocou placa lógica, trocou memória flash, né, o HD, trocou qualquer coisa que não seja bateria, você vai precisar legitimar, digamos, essa atualização com um software específico da Apple. Na prática, você tem que envolver a Apple no reparo. Isso parece uma bobeirinha, mas é bem... Essa mudança que a gente está indo para uma economia compartilhada, onde a gente para de ter posse e fica muito mais próximo de um aluguel, no final das contas é isso, né? Você não pode fazer modificação em algo que você comprou. Você tem que deixar ali. A modificação, ela tem que ser autorizada pelo fabricante. Por um outro lado, lembra que as coisas estão ficando cada vez mais complexas, cada vez menores. Antigamente você comprava um Fusquinha, todo mundo sabia mexer em Fusquinha. O próprio dono mexia lá no Fusquinha. Hoje, né, os motores estão bem mais complexos. Quando você pensa em Brasil, tudo bem, Rio de Janeiro tem uma Apple, São Paulo também tem, boa parte do Brasil você tem assistências autorizadas, mas uma prática relativamente comum antigamente era, deu um problema na placa lógica, você importava a placa lógica e importava no eBay. Um reparo que sairia em Terra Brasilis por 2, 3 mil reais, você pagava 100, 200 dólares na placa lógica. E para finalizar, registrar mais algumas coisinhas. Tem muita coisa pra gente falar ainda, mas amanhã a gente conversa. Primeiro, Verizon lançou 5G nos Estados Unidos, não tem iPhone com 5G ainda, o 5G no iPhone só vai chegar ano que vem, como foi com 4G. Lança aí comercialmente, espalhe umas torres aí 4G, depois eu lanço, adoto a tecnologia 4G, mesma coisa deve acontecer com 5G. Apple, pelo 6º ano seguido, marca mais valiosa do mundo, cruzando o patamar de 200 bilhões de dólares, chegou a 214 bi, depois vem o Google com 155, Amazon com 100 bilhões, Microsoft ali coladinho com 92, em quinto com 66 bilhões, a Coca-Cola, que, né, já foi referência para muita coisa. Depois vem Samsung, até coladinho com 60 bi, Toyota, Mercedes-Benz, Facebook e McDonald's. Ou seja, entre o top 10, 60% são empresas de tecnologia. As marcas que mais valorizaram, ou de luxo ou de tecnologia. A que mais valorizou, Netflix, 45%, Gucci, 30%, Salesforce, tecnologia, 23%, e Louis Vuitton, outros 23%. Facebook, que teve um ano assim, ok, o valor da marca não cresceu, diminuiu, 6%, mas ainda tá entre os top 10. Se você curte Turma da Mônica, o aplicativo Banca da Mônica tá dando acesso através de uma assinatura de R$ 3,50 por mês ao acervo de 1950 até 2016. Alô, nostalgia. Tem também os planos atuais. E por último, registrar que horário de verão só em novembro, 18 de novembro. Primeiro atrasou por causa das eleições e agora vai atrasar por causa do Enem, para não ativar, entrar em vigor no dia da prova do Enem. Ia dar um ruim danado, né? O pessoal ia chegar atrasado. O pessoal já chega atrasado, normal, né? Imagina, se bem que podia ser um teste, né? Vamos ver como é que os
computadores vão se comportar. Se você avançar aí a sua agenda ali pro dia 28, 31, talvez já dê uma bugadinha em alguns horários de eventos, fique ali, né, aparecendo em 2 dias, já fica aí esperto por esses rescaldos do horário de verão. E assim, com o sol amanhecendo aqui no Rio de Janeiro, antes das 5h30, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, terça-feira. Abraço pra vocês, até amanhã, tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.